Eu pensava que o meu casamento era perfeito. O meu marido, Gonçalo, era o amor da minha vida. E a Mafalda, a minha melhor amiga, confiava neles mais do que em qualquer outra pessoa neste mundo. Mas naquela noite, debaixo de uma chuva torrencial, descobri que a lealdade é apenas uma ilusão. A noite em que vi o meu marido em casa da minha melhor amiga foi um verdadeiro choque para mim. Antes de começarmos, por favor, escreva nos comentários de que cidade está a ver esta história. Não se esqueça de deixar um gosto e subscrever para que o canal possa crescer e trazer-lhe histórias ainda mais interessantes. Aquela manhã começou como centenas de outras. O aroma de um café forte enchia a nossa pequena, mas acolhedora, cozinha. Eu, Beatriz, barrava manteiga de amendoim em pão integral, enquanto meu marido, Gonçalo, lia as notícias no telemóvel à mesa. Querido, hoje tens a apresentação para o novo cliente. Espero que corra tudo bem, disse eu, pousando o prato à frente dele. Gonçalo levantou a cabeça e sorriu, um sorriso que sempre conseguia derreter o meu coração. Ele era um homem carismático. Na sua empresa financeira, era conhecido como uma estrela em ascensão, bonito, com uma lábia incrível, e em casa, um marido atencioso e fiável, em quem eu confiava cegamente. Claro que vai correr bem, Bia. Só precisas de me desejar sorte. É um projeto enorme. Se conseguirmos, poderemos juntar rapidamente o dinheiro para o apartamento dos nossos sonhos, respondeu ele. Os seus olhos brilhavam. O apartamento dos sonhos. Sim, esse era o nosso objetivo nos últimos 3 anos. Ambos trabalhávamos arduamente. Eu, como designer gráfica autônoma, e o Gonçalo, como gestor financeiro. Poupávamos cada euro, sonhando com um pequeno apartamento com uma varanda, onde pudéssemos cultivar girassóis. Ontem à noite, enviei ao cliente a concessão revista. Parece que gostaram. À tarde, quero encontrar-me com a Mafalda para procurar novas ideias, disse eu. Gonçalo acenou. Manda um beijo à Mafalda. Como é que ela está? Há algum tempo que não me liga de manhã. A Mafalda não era apenas uma amiga para mim. Era como uma irmã. Éramos amigas desde a universidade. Ela sabia todos os meus segredos, e eu todos os dela. Foi a primeira pessoa a quem liguei quando Gonçalo me pediu em casamento. A Mafalda era aquela com quem eu partilhava tudo. Por ironia do destino, ela também era muito próxima do Gonçalo. Eu sempre pensei na sorte que tinha por ter um marido e uma melhor amiga que se davam tão bem. Deve estar ocupada. Tem muitos projetos na sua agência de eventos agora, respondi despreocupadamente. Terminamos o pequeno almoço a conversar sobre o filme que tínhamos visto na noite anterior e os planos para o fim de semana. Tudo parecia normal, perfeito. Uma semana depois, o Gonçalo chegou a casa com uma notícia fantástica. Bia, fui escolhido para a apresentação em Ponta Delgada, nos Açores, gritou ele, entusiasmado, mal entrou pela porta. Eu, que estava a arrumar o escritório, corri para o abraçá-lo. Uau, a sério? Parabéns, meu amor, há tanto tempo que querias isto. Sim, foi tudo tão de repente. Vou na próxima semana e fico lá uma semana inteira. Mas é uma oportunidade de ouro, disse ele. O seu rosto parecia um pouco tenso, o que eu atribuía ao nervosismo antes da grande apresentação. Não faz mal, é só uma semana, eu aguento-me bem aqui. O importante é que te concentres. Isto também é para o nosso apartamento de sonho, disse eu, tentando apoiar. Durante toda a semana de preparação, o Gonçalo pareceu um pouco diferente. Olhava mais vezes para o telemóvel. Quando eu perguntava, ele dizia que estava a coordenar intensamente o trabalho com a equipa dos Açores. Parecia lógico. Ele também começou a ficar até mais tarde no escritório com mais frequência. Desculpa, querida. Esta preparação está a consumir todo o meu tempo. Tenho de preparar uma montanha de documentos antes de ir, disse ele uma noite, chegando quase à meia-noite. Relaxa, eu compreendo perfeitamente, respondi. Até lhe preparei um chá de gengibre quente e fiz-lhe uma massagem nos ombros. Eu era uma esposa que o apoiava. Pelo menos era isso que eu sempre quis demonstrar. Chegou o dia da partida. Levei o Gonçalo ao aeroporto Humberto Delgado. No carro, ele apertava minha mão com força.
Cuida-te, Bia. Não trabalhes demais. Não te esqueças de trancar bem as portas. E tu, não te esqueças de comer. Avisa quando chegares, disse eu. Abraçamo-nos longamente em frente ao terminal das partidas. Ele beijou-me na testa. Amo-te, Beatriz. E eu a ti, mais ainda, Gonçalo. Vi-o afastar-se, a puxar a mala de rodinhas, até desaparecer atrás das portas da segurança. Senti a tristeza natural da despedida, mas também um sentimento de orgulho. O meu marido era um vencedor. No primeiro dia, ele ligou do aeroporto de Ponta Delgada. Cheguei, meu amor. Isto aqui é muito bonito. Agora vou direto para o hotel. Amanhã de manhã tenho a reunião. No segundo dia, enviou uma mensagem curta. Muito ocupado. Reuniões o dia todo. Parece que vou passar a noite a terminar os materiais. Ligo amanhã. Amo-te. Respondi. Está bem. Boa sorte. Também te amo. Eu estava ocupada com o meu trabalho. Liguei várias vezes a Mafalda, mas ela também parecia muito atarefada. Bia, estou a dar em louca. Este cliente é simplesmente insuportável. Estou num estresse, disse ela ao telefone. Tem paciência, tem paciência. Talvez possamos encontrar-nos para tomar um café. Ou, agora não. Os prazos estão a apertar. Vamos quando o Gonçalo voltar, vamos a algum sítio os três. Está bem. Boa sorte. O terceiro dia. Foi o dia em que tudo mudou. De manhã, a minha irmã mais velha ligou-me de Santarém, a cidade onde a nossa mãe vivia. Bia, a mãe está com febre alta desde a noite passada, está a delirar. Podes vir? Estou em pânico. Sem pensar duas vezes, agarrei nas chaves do carro. Sim, Ana, já estou a caminho. A viagem até casa da minha mãe demorou pouco mais de 1 hora. Fui preocupada o caminho todo, tentando ligar ao Gonçalo, mas o telemóvel dele estava desligado. Deve estar numa reunião importante, pensei. Enviei-lhe uma mensagem. Meu amor, fui para a casa da mãe. Ela adoeceu. Dou notícias mais tarde. O teu telemóvel não atende. Ao chegar à casa da mãe, vi que ela tinha mesmo febre alta. Mas depois de lhe dar um antipirético e fazer-lhe uma compressa, ela sentiu-se melhor. Parecia ser apenas uma gripe forte. Cuidei dela o dia todo. A minha irmã precisava de tratar dos filhos, por isso fiquei de vigia à cabeceira da mãe. Por volta das 9 da noite, consegui respirar de alívio. A febre baixou e ela conseguiu adormecer profundamente. Fica para dormir, Bia. Já é tarde. É perigoso ir sozinha, disse a minha irmã. Não te preocupes, Ana. Amanhã de manhã tem uma reunião. Vou devagarinho. O importante é que a mãe está melhor. Recusei. Eu precisava de voltar para casa. A casa vazia. Não sei porquê, mas só queria dormir na minha cama. Pelas 10h30 da noite, despedi-me e voltei para Lisboa. A autoestrada estava bastante livre. Liguei a música para não adormecer. A cerca de 1 hora de casa, aconteceu a pequena tragédia. De repente começou a chover torrencialmente, com tanta força que os limpa-parabrisas do meu carro não davam conta. Reduzi a velocidade e foi nesse momento que o carro começou a soluçar. Oh, não! O indicador do motor acendeu a amarelo, depois a vermelho. O carro tremeu violentamente e, em seguida, o motor parou completamente. Não, agora não. Entrei em pânico. Consegui encostar na berma, mas era um troço deserto da autoestrada. A chuva caía a potes. Tentei ligar o carro novamente. Inútil. Completamente morto. Peguei no telemóvel. A bateria estava a 15%. Droga! Tentei ligar para o serviço de reboque que conhecia, mas o sinal estava sempre a falhar. Olhei em volta. Escuridão, apenas os carros que passavam ocasionalmente. E então percebi onde estava. A próxima saída da autoestrada levava a um condomínio de luxo em Cascais, onde a Mafalda vivia. A distância talvez fosse de apenas 1 quilômetro. Pensei rapidamente. Esperar pelo reboque num carro avariado debaixo de uma chuva torrencial ou ir a pé até casa da Mafalda? A segunda opção parecia muito mais segura e sensata. Eu só precisava de carregar o telemóvel, chamar o reboque de lá e talvez beber uma chávena de chá quente enquanto esperava. Ok, Mafalda, murmurei. Peguei na minha mala,
Tranquei o carro e respirei fundo. Abri a porta e corri através da tempestade. A chuva parecia agulhas a espetarem-se na pele. Em 30 segundos, estava encharcada da cabeça aos pés. O meu vestido fino colou-se ao corpo. Tinha frio. Corri pela berma da autoestrada em direção à saída. Felizmente, na entrada do condomínio havia um posto de segurança. Expliquei a situação e eles deixaram-me passar. O condomínio da Mafalda estava completamente deserto. 11 da noite. Uma tempestade. Claro que estava deserto. Eu tremia violentamente, os dentes a bater. Corri pelas ruas inundadas do condomínio, focada num único ponto. A casa acolhedora da Mafalda, onde estava a minha amiga. Finalmente, cheguei à casa dela. Uma casa moderna de estilo minimalista, que parecia escura. Apenas uma luz fraca brilhava na varanda. Espero que ela esteja em casa, pensei. O seu carro branco estava na garagem. Graças a Deus, ela estava mesmo em casa, talvez já a dormir. Toquei a campainha 2 vezes. Nenhuma resposta. Tinha frio. Estava desesperada. Comecei a bater a porta. Mafalda, Mafalda, sou eu, a Bia. Abre, por favor, o meu carro avariou. Gritei com todas as minhas forças, tentando sobrepor-me ao barulho da chuva. Por um momento, fez-se silêncio. Depois ouvi passos lá dentro. Lentamente, muito lentamente, ouvi a chave a rodar na fechadura. Clique. A porta entreabriu-se uns 30 centímetros. Na fresta escura, não consegui distinguir quem a abriu, mas não me importei. Só queria entrar e aquecer-me. Mafalda, meu Deus, obrigada. Empurrei a porta para abrir mais e entrei da rua chuvosa para o chão seco. E nesse momento, congelei. À minha frente, na penumbra da sala de estar da casa da Mafalda, estava um homem. Não tinha camisa, apenas umas calças de pijama de algodão aos quadrados. Calças que eu conhecia tão bem, calças que eu lhe tinha comprado há 3 meses. O seu cabelo estava despenteado, os olhos arregalados de choque, um choque igual ao meu. O mundo pareceu parar. O barulho da chuva lá fora desapareceu de repente. Eu só ouvia o meu próprio coração, que primeiro parou e depois começou a bater tão forte que doía. Gonçalo. A minha voz soou como um sussurro abafado. Era o meu marido, Gonçalo, que deveria estar a milhares de quilômetros de distância, nos Açores, a preparar-se para uma apresentação importante. Ele estava ali, em casa da minha melhor amiga, às 11 da noite, sem camisa. O meu cérebro não conseguia processar aquilo. Isto é algum erro. Deve ser um sonho, um pesadelo, por causa do cansaço e do frio. Bia. A sua voz estava rouca, em pânico. O que é que estás aqui a fazer? O que é que tu estás aqui a fazer? Respondi. A minha voz começou a tremer. Tu estás nos Açores. Gonçalo parecia confuso. Deu um passo para trás. Eu tive problemas com o voo. Voltei mais cedo. Ele não conseguiu terminar a frase, porque mesmo atrás das suas costas, no topo da escada que levava ao 2º andar, apareceu alguém. Uma mulher. Ela apoiava-se no corrimão, a olhar para mim com os olhos arregalados de terror. Era a Mafalda, a minha melhor amiga, e não vestia nada além de um fino tecido cor de vinho, um penhoar. Um penhoar transparente e sexy. Lembrei-me dele de há umas semanas. Ela tinha-me mostrado no telemóvel. Que loucura, Bia. Lindo, não é? Mas tão caro. Quem me dera que alguém me comprasse, disse ela na altura, a rir. Agora, ela usava-o em frente ao meu marido na sua casa, à meio da noite. O frio que eu sentia da chuva não era nada comparado com o frio que me trespassou até aos ossos naquele momento. Um frio que vinha de dentro. Mafalda. Desviei o olhar do Gonçalo petrificado para a Mafalda a tremer na escada. Tudo se encaixou. O telemóvel desligado do Gonçalo, as horas extras demasiado frequentes no trabalho, a súbita ocupação da Mafalda, com quem era impossível encontrar-me. Meu Deus, Beatriz. Bia, não é o que estás a pensar. A Mafalda começou a chorar. Desceu as escadas a correr, tentando cobrir o corpo com as mãos. Juro, Bia, isto
Ela parou ao lado do Gonçalo, puxando-o pelo braço. Gonçalo, explica-lhe. Gonçalo. Gonçalo? Desde quando é que a Mafalda o tratava apenas pelo nome, sem a formalidade de um estranho? O meu olhar voltou-se para o Gonçalo. O seu rosto, que antes estava em pânico, agora mudara. A expressão tornou-se dura. Ele olhou para mim não com culpa, mas com um olhar frio, como se eu fosse um obstáculo. Gonçalo respirou fundo. Afastou a mão da Mafalda. Chega, Mafalda. Já não vale a pena mentir. O meu coração pareceu ser esmagado por um torno. Não digas isso. Gonçalo olhou-me diretamente nos olhos. Os meus olhos molhados olhavam para ele, para sua esposa, a tremer de frio à sua porta. Casamo-nos secretamente pela igreja, Beatriz. Uma frase. Essa única frase destruiu o meu mundo num instante, mais rápido do que o relâmpago que brilhou lá fora. Há 6 meses. 6 meses. Eu contei mentalmente para trás. Há 6 meses foi o nosso 3º aniversário de casamento. O dia em que o Gonçalo me ofereceu um colar de diamantes e prometeu amar-me para sempre. Nos últimos 6 meses, cada toque dele foi uma mentira. Cada beijo, uma traição. Cada amo-te, um veneno. E a Mafalda, a minha melhor amiga, a quem eu me queixava quando sentia que o Gonçalo se estava a afastar. Tu sabias? Perguntei a Mafalda. A minha voz era quase inaudível. Tu sabias que ele andava estranho, Mafalda? Eu contei-te. A Mafalda só chorava. Não se atrevia a olhar para mim. Bia, ouve. Gonçalo tentou dar um passo na minha direção. Não me toques, gritei. Finalmente gritei. Dei um passo para trás, para a varanda, para a chuva. 6 meses, abanei a cabeça. As lágrimas finalmente jorraram, misturando-se com a chuva no meu rosto. Vocês os dois, pelas minhas costas. Bia, a culpa não é só da Mafalda. Isto simplesmente aconteceu, disse o Gonçalo, tentando justificar-se. Simplesmente aconteceu? Ri-me, um riso que soava louco e doloroso. Vocês casaram-se secretamente. Isso não acontece simplesmente, isso planeia-se. A dor era tão forte que se tornou difícil respirar, como se me tivessem dado um soco no estômago. Olhei para os dois. O meu marido seminu, a minha amiga de penhoar, as 2 pessoas em quem eu mais confiava no mundo. Eles destruíram-me. Beatriz, espera, está a chover lá fora, gritou o Gonçalo quando eu me virei. Não me importei. Preferia morrer de frio na rua a ficar mais um segundo naquela casa amaldiçoada. Corri para longe daquela casa, corri sem rumo. Apenas corri através da tempestade que assolava com a mesma força da tempestade no meu coração. Já não ouvia os gritos do Gonçalo ou da Mafalda, só ouvia o meu próprio choro. O choro de uma esposa traída, o choro de uma amiga apunhalada pelas costas. Corri até as pernas me falharem. Caí de joelhos. No passeio inundado, a uns quarteirões daquela casa, estava sozinha, encharcada até aos ossos, completamente destroçada. Naquela noite, debaixo da chuva torrencial, a Beatriz que eu conhecia morreu. Não sei quanto tempo fiquei sentada naquele passeio. 1 hora, 2, a chuva começou a abrandar, substituída por um chuvisco frio e penetrante. As minhas roupas encharcadas faziam-me tremer até os ossos, mas o frio exterior não era nada comparado com o vazio interior. Choque era a palavra certa. O meu cérebro parecia congelado, recusando-se a processar a imagem que acabara de ver. Gonçalo nas suas calças de pijama e Mafalda, a minha amiga, no seu penhoar vermelho. Casamo-nos secretamente pela igreja há 6 meses. Estas palavras continuavam a ecoar nos meus ouvidos como um disco riscado. 6 meses, meio ano. Relembrei os últimos 6 meses, como o Gonçalo de repente me ofereceu um colar caro. Um bônus por um projeto, disse ele. Seria o dinheiro para comprar a sua culpa? Lembrei-me de como a Mafalda foi comigo ao salão. Ouviu as minhas queixas sobre o Gonçalo ultimamente ficar muito tempo no trabalho e estar um pouco distante. Ora, Bia, ele é um carreirista, dizia ela, com um sorriso tranquilizador. Precisas de ser mais paciente. O Gonçalo é o marido perfeito. Ela tranquilizava-me. Ela,
que naquele momento talvez tivesse acabado de dormir com o meu marido. A náusea subiu-me à garganta, inclinei-me e vomitei para um ralo. Só saiu ácido gástrico. O meu estômago estava vazio, tão vazio como o meu coração. Não posso ficar aqui. Tenho de ir. Mas para onde? Não podia voltar para casa. Aquela casa agora parecia o local de um crime. Uma casa cheia de mentiras. Cada canto me lembraria dele. Não podia ir para a casa da minha mãe. Não queria que ela me visse assim, destroçada. Ela tinha acabado de estar doente. E então lembrei-me do meu carro. O meu carro ainda estava avariado na berma da autoestrada. Reunindo as últimas forças, obriguei as minhas pernas trêmulas a levantarem-se. Caminhei com dificuldade, arrastando-me de volta para a saída. Já não me importava com o carro. Passei por ele, em direção à estrada principal. Do outro lado, vi uma luz de neon barata a piscar. Pensão econômica. Um lugar sem nome, sem memórias. Atravessei a estrada, sem olhar para os lados. A buzina de uma mota tirou-me do meu torpor, mas não me importei. O recepcionista da pensão, um jovem sonolento, olhou para mim de forma estranha. Eu devia parecer uma louca, encharcada até aos ossos, com os olhos inchados e vermelhos, o rosto pálido e sem bagagem. "Um quarto para uma noite", disse eu. A minha voz estava rouca. "Cartão de cidadão?" perguntou ele preguiçosamente. Remexi na mala. As minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir o fecho. Tirei a carteira e entreguei-lhe o cartão. Tinha sempre algum dinheiro para emergências na carteira. Coloquei algumas notas no balcão. O rapaz pegou no dinheiro e no meu cartão, fez uma fotocópia e deu-me a chave do quarto 207 no segundo andar. "Só não faça barulho." Peguei na chave, sem dizer nada. Quarto 207. Cheirava a umidade e a cigarros. A tinta nas paredes estava a descascar em alguns sítios, mas não me importei. Tinha uma porta e uma fechadura. Entrei, tranquei a porta, fechei o ferrolho, encostei as costas à porta e deslizei até ao chão. E ali, naquele quarto de hotel sujo e barato, finalmente permiti-me desmoronar. Chorei com lágrimas silenciosas. Uivei. Bati no peito, que me ardia de dor. Uma dor tão física, tão real, como se alguém estivesse a arrancar o meu coração do peito com as mãos nuas. Cada inspiração era uma tortura. Por quê? O que é que eu fiz de mal? Revi todas as minhas memórias. Fui uma boa esposa. Trabalhei. Cuidei da casa. Apoiei a carreira dele. Nunca exigi muito. Só queria ser amada. Por que é que tinha de ser a Mafalda? A minha própria amiga, a pessoa que conhecia todas as minhas fraquezas. As imagens dos dois surgiam na minha cabeça. Gonçalo a beijá-la. Gonçalo a abraçá-la, na nossa cama. Gritei para a almofada fina da cama. Gritei até a garganta me doer. O meu telemóvel na mala vibrou. Ignorei-o. A vibração não parava. De novo e de novo. Reunindo as últimas forças, peguei no telemóvel. O ecrã estava rachado. Devo ter-lo deixado cair enquanto corria. A bateria estava a 2%, mas o ecrã estava cheio de notificações. 20 chamadas não atendidas do Gonçalo. 15 chamadas não atendidas da Mafalda e dezenas de mensagens do Gonçalo. "Bia, onde estás? Não sejas louca. Vamos conversar." Da Mafalda. "Isto é tudo um erro. Posso explicar. Volta já", do Gonçalo. "Bia, por favor, é um mal-entendido. Posso explicar tudo. Atende o telemóvel", do Gonçalo. "Bia, estou em pânico. Onde estás? Está a chover. Estou à tua procura." "Mal-entendido", sussurrei para o ecrã do telemóvel. Explicar o quê? Como meu marido foi parar a casa da minha melhor amiga às 11 da noite? Explicar o penhoar que a Mafalda usava? Explicar a confissão do casamento secreto? Eles pensavam que eu era parva. Pensavam que eu ia chorar um bocado e depois perdoar, e que poderíamos continuar a viver como antes. A raiva, como uma pequena chama que de repente foi regada com gasolina, explodiu dentro de mim. Uma raiva fria e densa. A tristeza ainda lá estava, mas agora envolta numa fúria incrível. Eles não me traíram apenas, eles planearam-no.
Mentiram-me todos os dias durante 6 meses. Riram-se nas minhas costas. O meu telemóvel vibrou novamente. No ecrã apareceu o nome Gonçalo. Antes que pudesse pensar, o meu dedo pressionou o botão para desligar. O ecrã apagou-se. Silêncio. Apenas o ar-condicionado barulhento. Levantei-me. Fui à casa de banho. Olhei para o espelho embaciado. A mulher no espelho era patética. Olhos inchados, rímel esborratado pelas bochechas, cabelo colado ao rosto. Aquela não era eu. Liguei o chuveiro. Água quente. Tão quente quanto conseguia aguentar. Fiquei debaixo do chuveiro, ainda com as roupas molhadas. Esfreguei a pele com todas as minhas forças, como se pudesse lavar os toques do Gonçalo, lavar os abraços falsos da Mafalda. Tirei as roupas molhadas e atirei-as para um canto. Continuei a esfregar-me até a pele ficar vermelha e dorida. Depois de algum tempo, desliguei a água. Olhei novamente para o espelho. O vapor começou a dissipar-se. Os meus olhos ainda estavam vermelhos, mas o olhar era diferente. O sentimento de destruição foi substituído por algo mais duro, mais afiado. Eles tiraram-me tudo, sussurrei para o meu reflexo. Eles tiraram-me o meu casamento, a minha amiga, o meu dinheiro e a minha dignidade. Sequei-me com uma toalha fina, com o logótipo do hotel. Eu vou tirar-lhes mais. Não serei a vítima. Não vou deixá-lo safar-se tão facilmente. Naquela noite, dormi na cama, que cheirava a umidade. Não sonhei com nada. Acordei na manhã seguinte, com a luz do sol a entrar pelas cortinas mal fechadas. Já era dia. O meu corpo estava rígido e dorido. Por um momento, não percebi onde estava, e depois tudo voltou. Os acontecimentos da noite anterior atingiram-me como um comboio de mercadorias. A dor voltou, mas a raiva da noite anterior ainda lá estava, tornando-se a minha base. Tinha de agir. A primeira coisa que fiz foi comprar um carregador de telemóvel barato na recepção do hotel. Voltei para o quarto e pus o telemóvel a carregar. Quando o liguei, as notificações voltaram a chover. Dezenas, centenas, do Gonçalo, da Mafalda e agora também da minha irmã, Ana. Bia, onde estás? O Gonçalo ligou-me de manhã. Ele está em pânico à tua procura. Não voltaste para casa? Aconteceu alguma coisa? Ignorei-a. Não conseguia falar com ninguém agora. Precisava de um plano. Primeiro, dinheiro. Segundo, advogada. Terceiro, provas. Desliguei novamente o meu telemóvel antigo. Não o ia usar. Eles podiam localizar-me. Tomei um duche, vesti as minhas roupas semi-secas da noite anterior. Não cheiravam muito bem, mas não tinha escolha. Fiz o registro de saída do hotel. O meu primeiro destino, uma loja de telemóveis. Fui a pé até um pequeno centro comercial perto do hotel. Bom dia, queria o telemóvel mais barato e um novo cartão SIM. O vendedor deu-me um telemóvel básico por uns trocos e um novo cartão SIM. Paguei com o resto do meu dinheiro de emergência. Ativei o novo telemóvel num café, onde pedi o pequeno almoço, uma torrada e um galão. Foi a minha primeira refeição em quase 24 horas. Sabia a nada. Não podia usar os meus contactos antigos. O Gonçalo já devia ter ligado a toda a gente. Abri o navegador no meu novo e lento telemóvel. Pesquisei melhor advogado de divórcios Lisboa partilha de bens. Apareceram vários nomes, mas um era constantemente mencionado em fóruns jurídicos. DRA, Laura Vasconcelos. As críticas eram as mesmas. Cara, mas meticulosa, implacável, especialista em casos de infidelidade e ocultação de patrimônio. Gostei dessas palavras. Implacável. Apontei o número do seu escritório. Antes de ligar, precisava de verificar as minhas finanças. Fui a um multibanco de um banco que não era o da nossa conta conjunta. Precisava de verificar a minha conta pessoal de ordenado. Sempre insisti em ter uma conta pessoal, da qual o Gonçalo não sabia. Para o caso de acontecer alguma coisa, costumava dizer eu, ao que o Gonçalo sempre se ria. Que caso? Nós somos uma equipa. Graças a Deus, fui teimosa. Inseri o meu cartão. O saldo apareceu no ecrã.
suficiente para o adiantamento da advogada e para viver durante algumas semanas. Levantei uma quantia avultada em dinheiro, o suficiente para pagar a primeira consulta. Voltei ao café. Com a mão a tremer um pouco menos, liguei para o escritório da DRA, Laura Vasconcelos. Gostaria de marcar uma consulta com a DRA. Laura, com urgência. É uma emergência. A secretária disse que a agenda da DRA Vasconcelos estava cheia. Diga-lhe que é um caso de infidelidade do marido com a melhor amiga. Casaram-se secretamente. Há fraude com uma viagem de negócios e desvio de fundos da conta conjunta, disse eu, com uma voz firme e fria. Houve uma pausa momentânea do outro lado da linha. Pode vir hoje às 3 da tarde, disse a secretária. O seu tom mudou. Estarei aí, o escritório da DRA. Vasconcelos ficava num edifício imponente no centro da cidade, um contraste total com o hotel barato onde passei a noite. Tudo era cinzento, frio e profissional. A DRA, Laura Vasconcelos, era uma mulher na casa dos 50. Cabelo impecavelmente preso num coque, óculos caros. Olhava para mim de forma penetrante por cima da sua enorme secretária. Então, de Beatriz, disse ela, quando me sentei. Conte-me tudo, não omita nada, sem emoções, preciso de factos. Respirei fundo, contei tudo. Desde a preparação do Gonçalo para a viagem de negócios, o meu carro avariado, até a cena à porta da casa da Mafalda. Citei as palavras do Gonçalo. Casámo-nos, secretamente pela igreja, há 6 meses. Contei tudo de forma neutra, sem lágrimas, como se estivesse a contar a história de outra pessoa. Adra. Laura ouvia atentamente, acenando ocasionalmente. Excelente, disse ela, quando terminei. Uma confissão verbal de um casamento secreto é a prova ideal de infidelidade, melhor do que uma fotografia de um beijo. O que devo fazer agora? Perguntei. Primeiro, disse Adra, Vasconcelos, batendo com uma caneta na secretária. Não contacte com eles, não responda a mensagens, não atenda o telemóvel. Considere que eles morreram. A partir de agora, só comunica através de mim. Assente. Segundo, precisamos de provas financeiras. Disse que tinha uma conta conjunta para o apartamento. Sim, tenho acesso à aplicação da banca online. Ótimo. Por enquanto, não faça nada com essa conta. Não transfira dinheiro. O tribunal pode considerar isso má fé. Vamos usá-la como uma armadilha. Uma armadilha? Sim. Agora, preciso que contrate alguém, um detetive particular. Tenho contactos. Adra. Laura escreveu um nome e um número num pedaço de papel. Pedro Santos. É caro, mas é o melhor. Ela repetiu o que eu tinha lido no fórum. Peça-lhe para fazer 2 coisas. Primeiro, provar que o Gonçalo nunca voou para os Açores. Localizá-lo. Segundo, rastrear todos os fluxos de dinheiro do seu marido para a Mafalda nos últimos 6 meses. Percebe, disse eu. O meu adiantamento é este valor. Ela escreveu um número elevado noutro papel. Tirei o envelope com o dinheiro que tinha levantado e coloquei-o sobre a mesa. Adra. Laura olhou para o maço de notas. Depois para mim. Um leve sorriso passou pelos seus lábios. A de Beatriz pensa rápido. Gosto disso. Isto vai ser uma guerra, e nós vamos ganhar. Saí do seu escritório com uma sensação estranha. Estava destroçada. Não tinha casa, não tinha marido, mas pela primeira vez desde a noite anterior senti poder. Liguei imediatamente ao Pedro Santos, o detetive. Encontramo-nos num café no átrio do edifício. Era um homem de meia idade, discreto, que parecia um funcionário comum. Dei-lhe todos os dados, uma foto do Gonçalo, uma foto da Mafalda, a morada da casa da Mafalda, as matrículas dos seus carros e os detalhes da falsa viagem de negócios do Gonçalo. E isto, disse eu, dando-lhe o número da nossa conta conjunta. Por favor, rastreie para onde foi este dinheiro. Será feito, respondeu ele. Dou-lhe notícias dentro de 2 dias. Ele pegou no meu adiantamento e desapareceu na multidão. Naquela noite, não voltei para a pensão econômica. Com o dinheiro que restava, aluguei um quarto limpo por uma noite numa zona longe da minha casa. Precisava de poupar.
Esta guerra seria longa. No pequeno quarto alugado, liguei o meu velho portátil, que felizmente levava sempre na minha mala de trabalho. Liguei-me à rede sem fios pública lenta. Entrei na aplicação de banca online da conta conjunta. As mãos tremiam quando vi o saldo. Muito menos do que deveria haver. Deveria haver quase 50 mil euros. Agora, restavam menos de 10 mil. O coração disparou. Abri o histórico de transações dos últimos 6 meses. Os meus olhos fixaram-se no ecrã. Transferências de milhares de euros para uma conta em nome de Mafalda. Descrição do pagamento. Adiantamento de projeto. Outra transferência. Pagamento a fornecedores. Outra. Pagamento total de viatura. Lembrei-me de como, há 3 meses, a Mafalda se gabava do seu carro novo. Graças a Deus, Bia, fruto de muito trabalho, disse ela. O meu trabalho árduo, o dinheiro das nossas poupanças para o apartamento dos sonhos. Depois, havia transferências mensais regulares para uma conta desconhecida. Talvez estivessem a pagar por algo. Depois, compras de artigos de luxo, uma carteira de conceituado designer que vi na Mafalda, joias e o mais doloroso, um levantamento de uma grande quantia em dinheiro mesmo no dia antes da partida do Gonçalo para os Açores. Ele esvaziou a nossa conta para se divertir com a sua nova esposa, enquanto eu, em casa, rezava pelo seu sucesso nos Açores. Um sentimento de repugnância encheu-me. Não era apenas infidelidade, era roubo, era uma conspiração planeada para me roubar. 2 dias depois, o Pedro Santos ligou para o meu novo telemóvel. Boa tarde, de Beatriz. Tenho o relatório. Quais são os resultados? Perguntei. O coração batia forte. O seu marido nunca saiu de Portugal continental. Não consta nas listas de passageiros de nenhum voo para os Açores nesta semana. Fechei os olhos. Eu sabia. Eu localizei-o. Nos primeiros 2 dias da sua viagem de negócios, ele esteve hospedado num hotel de luxo na zona sul de Lisboa, sozinho, provavelmente para criar um álibi. Mas a partir do 3º dia, a noite em que o apanhou, ele mudou-se e tem estado a viver permanentemente na casa da Mafalda. E aqui está o interessante, continuou o detetive. A hipoteca do apartamento de luxo em nome da Mafalda, que, segundo me disse, ela alugava para o escritório, foi liquidada há 3 meses num único pagamento. A origem dos fundos, uma conta pessoal em nome do Gonçalo. Ele não usou apenas o nosso dinheiro comum, mas também o seu dinheiro pessoal para a Mafalda. E mais uma coisa, a voz do Pedro Santos soou hesitante. O quê? A certidão do casamento religioso. Consegui uma foto através dos meus contactos. Casaram-se numa pequena vila nos arredores de Lisboa. Quando? Perguntei baixinho. Há 6 meses. A 15 de maio. Fiquei em silêncio. 15 de maio. Era o dia seguinte ao nosso 3º aniversário de casamento. O dia a seguir ao nosso jantar romântico. O dia a seguir ao Gonçalo me ter oferecido o colar e prometido ser sempre fiel. No dia seguinte, ele saiu, dizendo que precisava de se encontrar urgentemente com um cliente. Afinal, ele foi para se casar com a minha melhor amiga. O telemóvel quase me caiu das mãos. A dor, que eu pensava já ter atenuado, voltou mais aguda, mais profunda. Já não era uma guerra, era um extermínio. Liguei para a Drá. Laura. Drá. Laura. Tenho tudo. A prova da falsa viagem de negócios, as provas dos fluxos de dinheiro e a data exata do casamento deles. Excelente, de Beatriz. A voz da Drá. Vasconcelos soava satisfeita. Agora começamos o primeiro ataque. Congelamos a conta conjunta e enviamos-lhes a nossa primeira carta de amor. Estou pronta. A rapariga que chorou no passeio morreu. Restava uma mulher que já não tinha nada a perder. E uma mulher assim é muito perigosa. Depois da chamada do Pedro Santos, não consegui ficar quieta. 15 de maio, no dia seguinte ao nosso aniversário. Ele celebrou comigo e no dia seguinte foi e uniu-se à minha amiga. A dor, que ontem eu julgava atenuada, estava apenas adormecida.
Agora acordou, ainda mais selvagem e sedenta de vingança. Liguei imediatamente para a Drá. Laura, do meu novo telemóvel. Drá, Laura, disse eu com voz firme, escondendo a tempestade interior. Acabei de receber a confirmação. Eles casaram-se a 15 de maio, no dia seguinte ao nosso aniversário. Do outro lado, houve um momento de silêncio. A Drá Vasconcelos, normalmente tão austera, pareceu suspirar. Que reles, lamento por si, de Beatriz. Não preciso de compaixão, preciso de ação, disse eu. Também verifiquei a conta conjunta. Dos 50.000 euros, restam menos de 10.000. Ele esvaziou-a, transferiu para a conta da Mafalda, comprou-lhe um carro, pagou o apartamento dela na totalidade. Que canalha, praguejou a Drá Vasconcelos. Foi a primeira vez que a ouvi usar uma linguagem informal. O nosso plano muda. Não podemos esperar. Temos de agir rapidamente. O que eu devo fazer? Transfira o dinheiro restante agora mesmo, ordenou ela. Transfira para a sua conta pessoal, aquela de que ele não sabe. Em tribunal, argumentaremos que estava a salvar os bens comuns restantes de um marido que, obviamente, agia de má fé e já se tinha apropriado de mais de 40.000 euros. Isso não vai parecer mal para mim? O que é pior, perder mais 10.000 euros ou parecer que está a tentar salvar o que resta? Deixe isso comigo em tribunal. Faça-o agora. A chamada terminou. Sentei-me na cadeira de madeira rangente do meu quarto alugado. Abri o meu velho portátil, entrei na aplicação de banca online da conta conjunta. As minhas mãos tremiam. 10.000 euros. O que restava do nosso sonho, o que restava das poupanças para o apartamento. Olhei novamente para o histórico de transações. Pagamento total de viatura. Adiantamento de projeto. O nome de Mafalda aparecia vezes sem conta. Ela não roubou apenas o meu marido, ela roubou o meu futuro. Prendendo a respiração, introduzi o número da minha conta pessoal. Introduzi o montante de 10.000 euros. Parei por um momento. Era o último dinheiro. Era a linha da frente que eu estava a traçar. Lembrei-me do riso do Gonçalo quando abrimos esta conta. Esta é a conta para nossa casa, querida, disse ele. Mentiroso. O meu dedo pressionou o botão de confirmação. O ecrã pediu um código por SMS. Introduzi o código. Clique. Transação bem-sucedida. Saldo da conta conjunta. 0 euros. Fechei os olhos. Senti um ligeiro alívio, mas a amargura era mais forte. Não era uma vitória. Era uma tentativa patética de salvar o que restava das ruínas. O passo seguinte. Cartões de crédito. Lembrei-me de algo. O Gonçalo tinha um cartão de crédito adicional, associado à minha conta. Eu tinha-o feito há muito tempo para emergências, caso ele estivesse em viagem e algo acontecesse com o seu cartão principal. Ele raramente o usava, mas estava na sua carteira. Liguei imediatamente para o apoio ao cliente do banco. Depois de uma passagem torturante por um menu automático, finalmente falei com um operador. Bom dia, fala Beatriz. Gostaria de bloquear o meu cartão de crédito adicional. Sim, claro. Pode indicar o número do cartão adicional? Não me lembro de cor, mas está em nome do Gonçalo, disse eu. Certo. Posso saber o motivo do bloqueio? Foi perdido ou... Fiz uma pausa por um momento e depois respondi com a voz mais fria de que fui capaz. Roubado. Oh, certo. Lamentamos o inconveniente. Vamos bloqueá-lo imediatamente e permanentemente. O cartão em nome do Gonçalo está desativado a partir deste segundo. Posso ajudar em mais alguma coisa? Sim. Também tenho uma conta conjunta no vosso banco. Os cartões de crédito associados a essa conta estão em nome do Gonçalo e da Beatriz. Bloqueie o cartão em nome do Gonçalo também, imediatamente. Sim, claro. Tudo processado. Obrigado. Desliguei. A primeira e a segunda torneiras de dinheiro foram fechadas. Fiquei sentada em silêncio. O que viria a seguir? Eles deviam estar a divertir-se com o dinheiro que restava dos mais de 40.000 euros. Mas essa quantia, com o estilo de vida luxuoso da Mafalda e do Gonçalo, que agora não estava a trabalhar porque mentiu sobre a viagem de negócios, acabaria rapidamente. Eles iriam perceber isso mais cedo ou mais tarde.
Decidi mudar-me daquele quarto alugado por noite. Precisava de algo mais estável, mesmo que barato. Passei o resto do dia a procurar na internet. Encontrei uma pequena casa anexa, nos fundos da propriedade de uma senhora idosa, numa rua estreita, longe das zonas que eu costumava frequentar. O preço era baixo. Contactei-a imediatamente e combinei mudar-me no dia seguinte. Precisava de poupar o dinheiro restante na minha conta pessoal. Naquela noite, tentei trabalhar. Abri os meus ficheiros de concessão, mas a minha mente estava vazia. Apenas olhava para o ecrã. O meu novo telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Bia, é a Ana. Meu Deus, onde te meteste? O Gonçalo acabou de me ligar outra vez, a chorar. O meu coração disparou. Ele disse que a vossa conta conjunta foi invadida. Todo o dinheiro desapareceu. Ele está em pânico, Bia. Ele acha que foste raptada ou assaltada. Pediu o teu novo número. Sinceramente, tive pena dele, por isso dei-lhe. Desculpa, mana. Por favor, resolvam as coisas pacificamente. Fala com ele. O meu sangue ferveu. Invadida. Ele atreveu-se a dizer invadida, atreveu-se a ligar a minha irmã, a chorar e a fazer o papel de marido preocupado. A Ana, eu sabia que ela não sabia de nada, mas o sentimento de traição por parte da minha própria família, mesmo que não intencional, acrescentou mais dor. Antes que pudesse responder a minha irmã, o meu telemóvel tocou alto, um número desconhecido. Eu sabia que era ele. Fiquei a olhar para o ecrã. A chamada tocou 2, 3 vezes. Deixei que parasse. Imediatamente, tocou de novo, mais insistentemente. Desta vez, respirei fundo, pressionei o botão verde, liguei o altifalante. Não disse nada. Bia, Bia. Era a voz dele, mas não a voz do Gonçalo que eu conhecia, não a suave e carismática. Era uma voz em pânico, áspera e cheia de raiva. Bia, és tu? Sim, onde raio é que tu estás? Continuei em silêncio. Bia, responde-me, o que é que tu fizeste? O dinheiro da conta conjunta desapareceu, está a zeros. Foste tu que o tiraste? Sim, falei finalmente. A minha própria voz soou-me estranha, calma, fria e morta. Não desapareceu, Gonçalo. Foi salvaguardado. Do outro lado, ouviu-se um suspiro abafado. Salvaguardado? O que queres dizer com salvaguardado? Não tens o direito. É o nosso dinheiro comum. Devolve-o. O nosso dinheiro? Rime baixinho, um riso sem qualquer piada. O nosso dinheiro são os 10.000 euros que restavam, e quanto aos outros 40.000, também eram o nosso dinheiro. Silêncio total. Ele estava em choque. Não esperava que eu soubesse. O que queres dizer? A sua voz mudou. Havia notas claras de nervosismo. Estou a perguntar, Gonçalo. Os 40.000 euros que transferiste para a conta da Mafalda, para adiantamentos de projetos, para o pagamento total de viatura, para liquidar a hipoteca dela, também eram o nosso dinheiro? Bia, como é que soubeste? Eu sei tudo. Interrompi. Sei da tua falsa viagem de negócios aos Açores. Sei que estiveste escondido num hotel de luxo em Lisboa. Sei que estás a viver em casa da Mafalda. Ele ficou em silêncio novamente. E eu sei, continuei, a minha voz a tremer ligeiramente com a raiva contida. Eu sei que vocês se casaram no dia 15 de maio, no dia seguinte ao nosso aniversário. Do outro lado, ouviu-se um baque surdo, como se o telemóvel dele tivesse caído. Depois, uma voz em pânico. Querido, ela sabe tudo. Era a voz da Mafalda. Então eles estavam juntos, a ouvir-me em altifalante. O casal nojento. O Gonçalo voltou a falar. A sua voz agora era desesperada. Bia, ouve, isto. Eu posso explicar tudo. A Mafalda pediu esse dinheiro emprestado para o negócio. Ela ia devolver. Não me tomes por parva, Gonçalo, disse eu. Não preciso das tuas explicações. Os 10.000 euros estão seguros comigo. Farão parte das contas na partilha de bens. Partilha de bens? A sua voz falhou. Tu queres o divórcio.
Eu não quero o divórcio, disse eu. Eu já estou em processo de divórcio. A citação chegar-te-á na próxima semana. A partir de agora, não me ligues. Liga à minha advogada. Advogada? Gritou ele. A sua voz tremeu. Contrataste uma advogada? Raios te partam, Bia. Queres destruir-me? Devolve o dinheiro. Preciso desse dinheiro agora. Precisava desse dinheiro. Era essa a questão. O dinheiro dele tinha acabado. Aqueles 40 mil euros provavelmente já tinham sido gastos no seu estilo de vida luxuoso. Aproveita o resto da tua vida, Gonçalo. Clique. Desliguei. Bloqueei o número dele. Alguns segundos depois, chegou uma mensagem de outro número. Certamente o da Mafalda. Bia, por favor, não faças isto. O Gonçalo não está bem. Precisamos mesmo desse dinheiro. A culpa é minha, Bia. Eu admito, a culpa é minha. Posso pagar a dívida em prestações. Prometo, mas por favor, devolve primeiro o dinheiro da conta. Nós não temos nenhuma almofada de segurança. Pagar a dívida em prestações. Por quem é que ela me tomava? Uma cooperativa de crédito? Fiquei a olhar para a mensagem. Nós não temos nenhuma almofada de segurança. Ótimo. Escrevi uma resposta curta. Fala com a minha advogada. Depois, bloqueei também o número dela. Pousei o telemóvel. As minhas mãos tremiam violentamente, mas eu estava a sorrir. O primeiro ataque foi bem sucedido. Eles estão em pânico, estão com fome, e eu acabei de lhes cortar o acesso à comida. Depois de lhes ter cortado o acesso financeiro, mudei-me para a pequena casa anexa que encontrei na internet. O lugar era apertado, mas limpo. O mais importante, ninguém sabia que eu estava lá. Dei a minha nova morada apenas a Dra. Laura. Durante alguns dias, tentei normalizar a minha vida. Contactei alguns clientes antigos. Disse-lhes que me tinha mudado e que estava novamente disponível para projetos. Precisava de dinheiro. Os meus fundos na conta pessoal não durariam muito, especialmente com os honorários da advogada. Mas uma coisa não me saía da cabeça: a carreira do Gonçalo. Ele tinha criado uma imagem tão perfeita na sua empresa. Um homem de família, um jovem executivo brilhante, honesto e com princípios. Com princípios. Essa palavra parecia uma piada amarga. Ele, um gestor financeiro sênior, cometeu fraude. Aquela falsa viagem de negócios não foi uma mentira apenas para mim. Foi uma mentira para a sua empresa. Ele certamente pediu o reembolso das despesas de viagem. Certamente mentiu ao seu chefe, à sua equipa. Usou os recursos da empresa para encobrir a sua infidelidade. Deveria eu ficar calada? Deixá-lo continuar a enganar os outros? Deixá-lo, depois do divórcio, continuar a viver confortavelmente com o seu grande salário, enquanto eu começava do zero? O sentimento de justiça dentro de mim gritava. Já não era apenas uma vingança pessoal, era uma questão de verdade. Ele tinha de responder pelos seus atos. Naquela noite, tomei uma decisão. Não ia usar o meu portátil ou a rede sem fios da casa. Fui a um cibercafé num bairro bastante distante. O lugar era sombrio e cheio de miúdos a jogar jogos em linha. Perfeito. Paguei por 1 hora. Escolhi um computador no canto mais afastado. Primeiro, criei um novo endereço de correio eletrônico, anônimo. Algo que não pudesse ser rastreado até mim. Guardião da Ajustica 88. Banal, mas não me importei. Depois, abri o sítio da empresa do Gonçalo na internet. Encontrei a página de contactos. Havia vários endereços: info@empresa.pt, geral@empresa.pt e corporate@empresa.pt. Abri também a página Sobre Nós. Havia fotos do conselho de administração e da direção. Não ia enviar isto apenas para os recursos humanos. Ia enviar para todos. RH, secretariado corporativo, e ia procurar o formato dos endereços de correio eletrônico dos diretores. Normalmente, o formato é o mesmo: nome.apelido, @empresa.pt. Preparei o rascunho do correio eletrônico. Assunto: informação urgente.
suspeita de grave violação do Código de Ética e fraude por parte do gestor financeiro sênior, Gonçalo, apelido do Gonçalo. Escrevi num tom formal e profissional. Texto do correio eletrônico. Esmos. Senhores do Conselho de Administração, Direção e Departamento de Recursos Humanos da nome da empresa, com os melhores cumprimentos, usei nós para soar como um grupo. Somos uma parte preocupada com a reputação da nome da empresa. Gostaríamos de relatar uma alegada violação grave do Código de Ética e potencial fraude cometida por um dos vossos gestores seniores, Gonçalo apelido. Fraude com viagem de negócios. O senhor apelido solicitou e obteve autorização para uma viagem de serviço a Ponta Delgada, nos Açores, de data de início a data de fim. Esta viagem foi fictícia. Os dados foram falsificados. A referida pessoa nunca saiu de Lisboa e arredores. Na realidade, durante este período, ele encontrava-se em Lisboa por motivos pessoais e extremamente antiéticos. Violação dos princípios de honestidade. Para um gestor sênior na área financeira, a falsificação de uma viagem de serviço constitui uma forma de fraude contra a empresa, o que mina a imagem e os princípios que a nome da empresa sempre defendeu. Como prova inicial, anexamos um relatório de uma investigação independente. Foi assim que chamei o relatório do Pedro Santos, confirmando a ausência do nome de Gonçalo, apelido, nas listas de passageiros dos voos para os Açores nas datas indicadas. Fotos de câmaras de vigilância fornecidas pelo detetive que mostram Gonçalo, apelido, a fazer o registro de entrada num hotel de luxo em Lisboa no dia em que deveria estar nos Açores. Prova do casamento religioso secreto, realizado na data que se tornou o motivo para a fraude da viagem de negócios, de modo a ocultar a sua ausência. Esperamos que a empresa leve esta comunicação a sério e conduza uma investigação interna. A honestidade de um funcionário financeiro é a base da empresa. Reli o correio eletrônico várias vezes. Claro, factual e mortífero. Anexei os ficheiros preparados pelo Pedro Santos, o relatório em PDF com as listas de passageiros, as fotografias das câmaras de vigilância com círculos vermelhos e datas, e a foto desfocada, mas legível, da sua certidão de casamento. O meu dedo tremia sobre o botão enviar. Era o ponto de não retorno. Bloquear as suas contas era uma coisa. Era uma guerra entre marido e mulher. Mas isto era uma execução. Eu ia matar a sua carreira, a sua fonte de rendimento, a sua reputação. O homem com quem eu um dia escolhi passar o resto da minha vida. Lembrei-me novamente das minhas lágrimas no quarto de hotel barato. Lembrei-me da sua expressão fria quando disse: casamo-nos secretamente pela igreja. Lembrei-me dos meus 40.000 euros desaparecidos. Cliquei em enviar. O correio eletrônico foi enviado. Imediatamente apaguei o rascunho, limpei o histórico do navegador, apaguei o correio eletrônico dos enviados e terminei a sessão. Desliguei o computador, paguei pela internet e saí para a rua. O ar noturno estava frio, mas eu sentia-me calma. Um peso saíra dos meus ombros. Fiz o que tinha de ser feito. O resto, que o universo decidisse. Os 3 dias seguintes foram os mais tensos da minha vida. Forcei-me a trabalhar. Terminei 2 projetos de concessão de logótipos para clientes. Cozinhava massa instantânea na minha pequena casa. Tentava viver uma vida normal, mas de poucas em poucas horas ia à biblioteca pública mais próxima, um lugar diferente do cibercafé, para usar a rede sem fios gratuita e verificar o meu correio eletrônico anônimo. Não havia respostas. Claro, eles não iriam responder a um correio eletrônico anônimo. Comecei a preocupar-me. E se o meu correio eletrônico tivesse ido para a caixa de spam? E se não o tivessem levado a sério? Verifiquei o perfil do Gonçalo no LinkedIn. Ele ainda lá estava. Senior Finance Manager. Comecei a desesperar. E então, no 4º dia, o meu novo telemóvel tocou. Um número desconhecido. Fiquei em alerta. Não era o Gonçalo nem a Mafalda.
Os números deles estavam bloqueados. Tu, atendi com cautela. Tu, Bia, é a Beatriz? Reconheci a voz. Diogo, um dos colegas do Gonçalo. Eu e a esposa dele tínhamos jantado uma vez em nossa casa. Diogo, meu Deus. Olá, como estás? Que chamada inesperada. Imediatamente entrei no modo não sei de nada. Bia, meu Deus, onde estás? Está tudo bem contigo? A voz do Diogo era baixa e preocupada. Estou bem, estou fora da cidade agora. Mas o que se passa, Diogo? Pareces preocupado. Ouviu-se um suspiro profundo. Bia, aqui no escritório está uma loucura. É por causa do Gonçalo. O meu coração começou a bater tão forte que parecia que ia saltar para fora. Era isto. O Gonçalo? O que se passa com o Gonçalo? Ele está bem? Fiz o papel da esposa que devia estar preocupada. Essa é que é a questão, Bia. O Gonçalo, ele foi suspenso. O quê? Suspenso? Fingi estar chocada. Como assim? Ele teve algum problema no trabalho? Ele ia ser promovido. Exatamente. A voz do Diogo tornou-se ainda mais baixa, como se tivesse medo de ser ouvido. A promoção foi completamente cancelada. Bia, isto é uma confusão. Alguém enviou um correio eletrônico anônimo a todos os diretores. Um correio eletrônico anônimo? Que correio eletrônico? Um correio eletrônico. Oh, Bia, sinto-me tão desconfortável a falar sobre isto. Tinha provas de que o Gonçalo mentiu sobre a sua viagem de negócios aos Açores na semana passada. Dizem que ele não voou para lado nenhum, que esteve em Lisboa. Meu Deus! Sussurrai. E nesse correio eletrônico também havia uma foto. Dizem que o Gonçalo se casou secretamente com Bia, com a Mafalda. Fiquei em silêncio. Deixei que esse silêncio fosse a minha resposta. Bia, ainda estás aí? Sim, Diogo, eu estou em choque. Não sei o que dizer, disse eu, fazendo a minha voz tremer. Imaginas, a direção está furiosa. A questão não é o casamento dele, Bia. Honestamente, ao escritório não interessa a vida pessoal, mas a questão é que ele mentiu sobre a viagem de negócios. Enganou a empresa. Ele é financeiro, Bia. A honestidade é tudo. Ele está acabado. E o que vai acontecer com ele agora, Diogo? Ele foi suspenso por tempo indeterminado. Está a decorrer uma grande investigação interna, a verificar todas as suas despesas de viagem. Acho que o vão despedir, Bia. É impossível mantê-lo. É uma vergonha enorme para a empresa. Despedido. A palavra soou tão definitiva. Diogo, eu não sei o que dizer. Sinceramente, eu e o Gonçalo estamos a separar-nos. Isto está a ser muito difícil para mim. Meu Deus, Bia, lamento imenso. A sério, força. Só te queria avisar. Tinha medo que não soubesses de nada. Se quiseres conversar, eu e a minha esposa estamos sempre disponíveis. Muito obrigada, Diogo. Obrigada pela informação. Desliguei. Sentei-me na cadeira dura da biblioteca. As pessoas à minha volta estavam ocupadas a ler, a escrever. Não sabiam que eu tinha acabado de lançar uma bomba nuclear na vida de alguém. O segundo ataque, direto ao alvo. Tirei-lhe o dinheiro e agora tirei-lhe o trabalho. O Gonçalo já não tinha mais nada. Não senti felicidade, não senti vitória. Senti um vazio, mas também senti poder. Levantei-me, devolvi o livro que fingia estar a ler e saí da biblioteca. 2 ataques concluídos. Agora, restava esperar pela queda da Mafalda. Passaram alguns dias desde que soube pelo Diogo da suspensão do Gonçalo. Imaginava o caos no seu escritório, o seu nome a tornar-se alvo de mexericos e o seu rosto pálido durante a investigação interna que expunha todas as suas mentiras. A minha primeira vitória. Mas o sentimento que surgiu não foi de felicidade nem de satisfação pura. Foi de devastação. Eu destruí a carreira do homem que um dia amei, o homem que um dia prometeu envelhecer comigo. Destruir o que um dia construímos juntos. Mesmo que ele tenha traído, ainda deixa cicatrizes. Sentei-me no chão frio da minha nova casa, a beber café solúvel que sabia a lixo. A minha raiva contra o Gonçalo começou a diminuir, substituída por cansaço. Ele perdeu, ele era passado.
Mas havia outra pessoa, a Mafalda. Se a minha raiva contra o Gonçalo foi uma tempestade que explodiu, a minha raiva contra a Mafalda era um veneno de ação lenta, um veneno que corroía por dentro. A traição de um marido dói, mas a traição de uma melhor amiga destrói a tua fé nas pessoas. Lembrei-me de todas as noites em que chorei no ombro dela. Mafalda, acho que o Gonçalo anda estranho ultimamente, disse eu há cerca de 4 meses, enquanto fazíamos máscaras faciais no seu apartamento. Ela acariciava as minhas costas. Estranho, Bia. Deves estar a imaginar coisas. Ele anda tão ocupado, a tentar conseguir a promoção. Não sei, ele fica muitas vezes até tarde no trabalho. E em casa está mais tempo no telemóvel, a sorrir para si mesmo, como se estivesse a esconder alguma coisa. Agora eu sabia que ele não estava apenas no telemóvel. Provavelmente estava a trocar mensagens carinhosas com a Mafalda, que estava sentada ao meu lado. Bia, disse a Mafalda na altura, olhando-me com os seus olhos sinceros que eu agora odiava. Tu és uma esposa demasiado boa, demasiado desconfiada. O Gonçalo adora, te garanto-te a 100%. Não penses em coisas más, senão atrás o azar. Ela acalmava-me. Ela convencia-me de que eu estava a enlouquecer, enquanto ela era a causa da minha loucura. Ela via o meu sofrimento, ouvia as minhas queixas sobre o seu amante. E ela sabia exatamente o que se passava, porque ela era o que se passava. Não era apenas uma amante, era uma predadora disfarçada de amiga. E lembrei-me de algo, o negócio dela. Mafalda Eventos. Este negócio era tudo para a Mafalda. Ela era uma carreirista, a subir na escala social, construía desesperadamente a sua imagem. Infiltrou-se na confiança das esposas de políticos e empresários, conseguindo clientes através delas. Ela valorizava muito a sua imagem de mulher de negócios, bem-sucedida e independente. Com o dinheiro de quem ela construiu este negócio, com o meu, com o dinheiro das nossas poupanças para o apartamento dos sonhos, adiantamentos de projeto, pagamento total de viatura. Ela não roubou apenas o meu marido, ela construiu o seu palácio sobre as ruínas do meu casamento, usando os tijolos que eu lhe forneci. A raiva fria reacendeu-se. Não a ia deixar escapar impune. O Gonçalo perdeu a carreira. A Mafalda tinha de perder a sua imagem. Eu sabia exatamente onde atacar, o seu círculo de socialites. Lembrei-me de um nome que a Mafalda mencionava frequentemente com reverência, Alexandra Vasconcelos de Almeida. Alexandra era esposa de um magnata e a rainha não oficial dos boatos no seu círculo. O que ela dizia era lei. O seu grupo era o centro da informação. A Mafalda adulava desesperadamente a Alexandra para entrar nesse círculo. E eu sabia que a Alexandra odiava amantes. Uma vez, ela publicou um longo discurso nas histórias do seu Instagram sobre o karma para as mulheres que roubavam maridos, depois de uma das suas amigas se ter divorciado. Era perfeito. Não ia usar um correio eletrônico anônimo, como com o Gonçalo. Isso era demasiado corporativo. Para a Mafalda, eu precisava de uma abordagem mais pessoal, mais dramática. Fui novamente a uma biblioteca pública, a outra. Precisava de rede sem fios gratuita e de uma multidão para não ser rastreada. Criei uma nova conta no Instagram, falsa. Inventei um nome apropriado, não vingativo, mas triste, que evocasse compaixão. Escolhi Beatriz Destroçada. Para a foto de perfil, coloquei a foto de um girassol murcho, a flor que eu sonhava plantar na nossa varanda. Depois, pus mãos à obra. Carreguei uma foto, apenas uma. Era uma colagem. À esquerda, uma foto do meu casamento com o Gonçalo. Nós, a sorrirmos felizes. A Mafalda ao meu lado, como dama de honor, a abraçar-me com força. À direita, a foto da sua certidão de casamento, que recebi do Pedro Santos. Os rostos do Gonçalo e da Mafalda a sorrirem para a câmara. Eles seguravam o documento. E embaixo adicionei outra prova, uma captura de ecrã da minha banca online, uma transferência de 25.000 euros para a conta da Mafalda, com a descrição pagamento total de viatura. Censurei apenas parte do número da minha conta.
O nome da Mafalda era claramente visível. Depois, escrevi a legenda. Escrevi com o coração. Escrevi como se fosse uma mulher destroçada, a precisar de ajuda. A todos os meus amigos, talvez me conheçam como a Bia, esposa do Gonçalo e amiga da Mafalda, proprietária da Mafalda Eventos. Nos últimos 6 meses, vivi uma mentira. O meu marido, que supostamente voou em trabalho para os Açores, na verdade nunca saiu daqui. Escondeu-se em Lisboa para se casar secretamente com a minha melhor amiga. Enquanto eu cuidava da minha mãe doente, eles divertiam-se. Quando os apanhei, confessaram que se tinham casado. Este casamento aconteceu no dia seguinte ao meu aniversário de casamento. Mas o que dói ainda mais é que eles construíram a sua nova vida com o meu dinheiro, com o dinheiro das nossas poupanças para o apartamento dos sonhos. O dinheiro que eu ganhei com o meu suor. Usaram-no para comprar um carro novo para a Mafalda, para pagar a hipoteca dela. Aqui está a prova. A minha amiga, a proprietária da Mafalda Eventos, que sempre pareceu independente e bem-sucedida, acabou por ser uma ladra. Ela não roubou apenas o meu marido, mas também o meu dinheiro. Não sei o que fazer. Estou destroçada. Só quero justiça. Por favor, não deixem que outras raparigas se tornem vítimas. Reli a legenda. Perfeita, triste, mas cheia de factos mortíferos. Último passo. Encontrei a conta da Alexandra Vasconcelos de Almeida no Instagram. A sua conta era pública. Tinha dezenas de milhares de seguidores. Encontrei também as contas de outras esposas de figuras importantes que conhecia das histórias da Mafalda. Encontrei as contas de todos os membros do seu círculo social. E claro, encontrei a conta profissional da Mafalda Eventos. Depois, cliquei em publicar. Depois de a foto ser carregada, fiz mais uma coisa. Fui aos comentários da última publicação da Alexandra. Uma foto dela a segurar uma carteira nova. Escrevi um comentário da minha conta falsa. Alexandra, ajude-me, por favor. Sou vítima de uma amante, a minha própria amiga. Ela pertence ao vosso círculo social. Por favor, veja a minha publicação. Preciso de justiça. Fiz o mesmo nas contas de 2 ou 3 outras socialites. Depois, terminei a sessão, desliguei o computador e fui para casa. Não verifiquei a conta durante 24 horas, de propósito. Deixei o fogo alastrar por si só. Tentei trabalhar. Forcei-me a concentrar na revisão de uma concessão, mas o meu coração batia descontroladamente. No dia seguinte, voltei à biblioteca. Entrei na minha conta falsa do Instagram. Os meus olhos arregalaram-se. As notificações tinham simplesmente explodido. Centenas. A publicação tinha milhares de gostos. Centenas de partilhas. Os meus comentários estavam cheios de mensagens. É aquela Mafalda Eventos que organiza casamentos de luxo. Que loucura! Parecia tão decente. Pois, as amantes de hoje em dia não têm mesmo cérebro, com a melhor amiga. Eu sou cliente dela. Tenho meu casamento na próxima semana. Meu Deus, cancelar, o que faço? Que crueldade! Roubou o marido e ainda roubou o dinheiro. É mesmo pobre, ou quê? E então vi o que procurava. A Alexandra Vasconcelos de Almeida tinha comentado a minha publicação. Meu Deus, conheço esta rapariga. Não esperava. Um ato tão vil. Roubar o marido da melhor amiga e ainda por cima roubá-la é imperdoável. Beatriz, desejo-lhe paciência. O karma existe. O comentário da Alexandra era o selo de aprovação. Depois, vi as suas histórias. Ela fez uma captura de ecrã da minha publicação e escreveu por cima, em letras maiúsculas vermelhas: lição para todas as mulheres. Nunca confiem em cobras de 2 caras que fingem ser amigas. Eu, pessoalmente, coloco esta pessoa e o seu negócio na lista negra. Repugnante. O incêndio alastrou-se. Verifiquei a conta Mafalda Eventos. Tinha desaparecido. Ela desativou-a. Tarde demais. As capturas de ecrã já se tinham espalhado por todo o lado. Sorri um sorriso frio. Naquela noite, o meu telemóvel antigo, que eu guardava e ligava apenas ocasionalmente para verificar mensagens de família por rede sem fios, vibrou. Uma mensagem de WhatsApp da Sofia, a esposa do Diogo, o colega do Gonçalo. Bia, meu Deus, Beatriz, onde estás?
Está tudo bem contigo? Acabei de saber de toda a história. Não consigo acreditar. A Mafalda... Estou bem, Sofia. A recuperar, respondi secamente. Bia, isto é uma loucura. No grupo de conversação das esposas do trabalho e no meu grupo de socialites, estou no mesmo grupo da Alexandra, está um alvoroço. Aquela publicação no Instagram. Foi mesmo tua? É verdade, respondi. Meu Deus, Bia. A Mafalda está completamente arrasada. Todas as clientes dela do nosso círculo cancelaram os contratos. Estão a exigir a devolução dos adiantamentos. A Alexandra expulsou-a imediatamente de todos os grupos de conversação. Estão a atacar lá em todos os grupos de WhatsApp, a chamar-lhe ladra e amante. O negócio dela acabou, Bia. Acabou. Li a mensagem. O negócio dela acabou. Desliguei o meu telemóvel antigo. Terceiro ataque. Bem-sucedido. O Gonçalo não tem trabalho. A Mafalda não tem negócio nem reputação. Nenhum dos dois tem nada. Tem apenas um ao outro e um monte de dívidas. Pergunto-me quanto tempo o seu amor secreto vai durar sem dinheiro e estatuto social. Fui até a janela da minha casa. Lá fora, a lua cheia brilhava. Não senti vitória. Não senti felicidade. Senti que a justiça tinha sido feita. A justiça finalmente chegou. E agora estava pronta para os enfrentar cara a cara. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde eles iriam encontrar-me. A minha nova vida na pequena casa anexa começou a entrar no seu próprio ritmo. Acordava, fazia café e sentava-me imediatamente a trabalhar no portátil. Aceitava projetos de concessão como autônoma. O dinheiro não era muito, mas chegava para a renda e para a massa instantânea. Tinham passado quase 3 semanas desde que eu tinha detonado a bomba na vida da Mafalda. Depois da mensagem da Sofia, não ouvi mais nada. O mundo deles, o mundo do Gonçalo e da Mafalda, parecia tão distante. Eu tinha cortado todos os contactos. No meu novo telemóvel, tinha apenas os números da Dra, Laura, de alguns clientes e da senhoria. A raiva, que antes ardia como fogo, transformou-se agora em cinzas frias. Já não sentia aquela dor lancinante cada vez que me lembrava deles. Havia apenas um cansaço profundo e um desejo de acabar com tudo isto o mais depressa possível. Estava concentrada a rever um logótipo quando o meu novo telemóvel tocou. O número da minha irmã, Ana. O meu coração deu um pequeno salto. Era estranho. A Ana não tinha o meu novo número. Eu só o tinha dado a Dra, Laura. Hesitei por um momento, mas depois atendi a chamada. Tu, Ana? Bia, meu Deus, finalmente consegui falar contigo. A voz da Ana estava em pânico e zangada. O que se passa, Ana? O que se passa? Interrompeu ela. Onde é que tu andas? Sei que mudaste de número. Pediu a tua Dra, Vasconcelos. Disse que era uma emergência familiar. Ela deu-me este número. Fiquei surpreendida. Sim, depois de eu insistir. Bia, tu passaste todos os limites. Fiquei confusa. Que limite, Ana? Tu destruíste a vida do Gonçalo e da Mafalda. Tens noção do que fizeste? O meu sangue gelou nas veias. Como é que ela sabia? Há pouco, o Gonçalo e a Mafalda estiveram aqui, em casa da mãe. Continuou a Ana. A sua voz começou a tremer de emoção. Eles vieram. Meu Deus, Bia. O aspecto deles era horrível. Fiquei em silêncio. O Gonçalo foi despedido, Bia. Despedido. Ele disse que foste tu que espalhaste calúnias no escritório dele. E o negócio da Mafalda faliu. Ela estava a soluçar, a dizer que tu espalhaste boatos nojentos no Instagram. Foste mesmo tu, Bia? Não respondi. Bia, responda. Não são calúnias, Ana, disse eu finalmente. A minha voz era neutra. É a verdade. Eles casaram-se nas minhas costas, roubaram o meu dinheiro. Mas Bia, eles admitiram o erro, pediram desculpa, não precisavas de ser tão cruel. Eles pareciam tão miseráveis. Bia, a Mafalda, ela está grávida. O meu coração pareceu parar. Grávida. A Mafalda estava grávida. Um filho do Gonçalo. Grávida. Sussurrei. Sim, grávida. Já de 3 meses. A voz da Ana suavizou.
Ela chorou tanto, disse que só queria pedir-te desculpa em paz. Queria que retirasses a queixa. Eles não têm dinheiro nenhum. Foram despejados do apartamento da Mafalda porque não conseguiam pagar. É triste, Bia. Há uma criança inocente no meio disto. 3 meses. Contei para trás. Então, quando os apanhei naquela casa, ela já estava grávida. Quando estava na escada com aquele penhoar, já carregava o filho do meu marido. Uma náusea mais forte do que a daquela noite subiu-me à garganta. O que é que eles te pediram, Ana? Perguntei. A minha voz era quase inaudível. Ouviu-se um suspiro pesado da Ana. Eles pediram a tua morada. Só querem conversar. Bia, resolvam isto em paz. Tenho pena deles. Deste-lhes, interrompi. A minha voz subiu de tom. Deste-lhes a morada desta casa? Bia, ouve primeiro. Eles só queriam. Ana, gritei. Tu não sabes de nada. Não sabes o que eles me fizeram. Como pudeste dar-lhes a minha morada? Mas eu tive pena deles, Bia. Eles ajoelharam-se à minha frente. Por causa daquela criança, tens de ter um pingo de consciência. Desliguei. Tremia violentamente. Ela deu a minha morada. A minha própria irmã, que eu tentei proteger deste drama, ficou do lado deles. Por pena, por causa de uma criança. Tranquei a porta da minha casa. Fechei as janelas e corri as cortinas. Eu sabia que eles viriam. Sentei-me numa cadeira, a olhar para a porta, à espera. Passou 1 hora. O meu coração batia forte a cada som de uma mota a passar na rua. E então ouvi passos lá fora e depois uma batida, suave, hesitante, toque-toque. Não me mexi. Toque-toque. Bia. A voz do Gonçalo era rouca e derrotada. Bia, eu sei que estás aí. A Ana disse-nos. Nós só queremos conversar. Fechei os olhos. Respirei fundo. Raiva, dor, nojo, tudo se misturou. Levantei-me. Fui até a porta. Não olhei pelo olho mágico. Destranquei a fechadura. Abri a porta. À minha frente estavam as 2 pessoas que um dia foram o meu mundo. Pareciam destroçados. O Gonçalo que eu conhecia era aprumado, carismático, cheirava a perfume caro. O homem à minha frente estava esgotado. O cabelo estava comprido e despenteado. Tinha barba por fazer. Vestia uma t-shirt desbotada e calças de ganga sujas. Os seus olhos, outrora argutos, estavam agora vazios e desesperados. E a Mafalda, ela parecia ainda pior. Não tinha maquilhagem, o rosto estava pálido e inchado. O cabelo, sempre impecavelmente arranjado, estava agora preso num rabo de cavalo desleixado. Vestia um roupão de casa gasto. E sim, a sua barriga, debaixo do roupão, mostrava uma pequena saliência. A prova física da traição deles. Assim que me viu, os olhos da Mafalda encheram-se de lágrimas. Bia, sussurrou ela e fez algo inesperado. Caiu de joelhos à minha frente, no chão de cimento sujo da minha casa. Inclinou-se. Beatriz, perdoa-me, eu imploro. Soluçava ela. As suas mãos tentaram tocar nos meus pés, mas eu dei um passo para trás. A culpa é minha, Bia. Sei que agi terrivelmente. Sou um demônio. Admito a minha culpa. Mas por favor, Bia, por favor. Ela chorava tão histericamente que os seus ombros tremiam. Levantate, disse com voz fria. Não, Bia. Não me levanto até que me perdoes. Eu disse, levantate. Repeti, mais bruscamente. Esnojanta. As minhas palavras fizeram-na estremecer. Ela olhou para mim com os olhos molhados. Gonçalo, que até então estava parado como uma estátua, finalmente moveu-se. Puxou a Mafalda pelos ombros, forçando-a a levantar-se. Beatriz, disse Gonçalo com voz pesada, nós viemos aqui não para... Para quê? Interrompi. Para pedir desculpa ou para pedir dinheiro? Gonçalo estremeceu, como se tivesse levado uma bofetada. A minha carreira está destruída, disse ele baixinho, olhando para mim. Aquele correio eletrônico, foste tu? Tu enviaste-o para o meu escritório. Não confirmei nem neguei. Apenas o encarei. Fui despedido, Bia. Despedido. O meu nome está manchado. Estou na lista negra de todas as empresas financeiras. A minha vida acabou. E o meu negócio faliu.
acrescentou a Mafalda, a soluçar e a esconder-se atrás das costas do Gonçalo. Todos os clientes cancelaram os contratos. Todos me odeiam. Já não tenho mais nada. Ótimo, disse eu. Aquela única palavra chocou-os. Eles esperavam que eu me comovesse. Esperavam que eu tivesse pena deles. Bia, por favor. Gonçalo deu um passo em frente. Está bem, a culpa é minha. Eu mereci. Eu admito. Mas a Mafalda, ela está grávida, disse ele. A sua voz suavizou, tentando despertar a minha compaixão. Ela está à espera de um filho meu. Eu sei, disse eu. A Ana já me disse. Gonçalo olhou com alguma esperança. Então, por favor, Bia, por esta criança inocente. Tem pena desta criança, Bia. Ela não tem culpa de nada, interveio a Mafalda a acariciar a barriga. Nós não temos nenhuma almofada de segurança. Não temos dinheiro para ir ao médico. Nós precisamos daquele dinheiro que tu tiraste. Ah, era isso. Eles vieram aqui. Não para pedir desculpa. Vieram pelos 10.000 euros. Por favor, Beatriz, implorou Gonçalo. Retira a ação de partilha de bens. Deixa-nos ficar com o dinheiro restante. Só precisamos disso para começar uma nova vida para esta criança. Fiquei a olhar para os dois. Olhei para o Gonçalo, o homem que mentiu sobre uma viagem de negócios. Olhei para a Mafalda, a mulher que me pediu para ser paciente enquanto dormia com o meu marido. Olhei para a sua barriga, onde estava uma criança concebida sobre as minhas lágrimas. Eles pediam-me para ter pena daquela criança. Onde estava a pena deles quando planearam tudo isto? Onde estava a consciência deles quando gastaram os meus 40.000 euros? Esta criança, disse eu finalmente. A minha voz era calma, mas mortífera. Vocês conceberam esta criança enquanto ambos me apunhalavam conscientemente pelas costas. Por isso, não usem esta criança como escudo. Os rostos deles empalideceram. O nosso passado, tentou novamente o Gonçalo. A sua voz era desesperada. Tu um dia amaste-me, Bia. Por todas as nossas boas memórias. As nossas boas memórias? Ri-me, um riso frio e vazio. Tu queimaste as nossas boas memórias até as cinzas no dia 15 de maio, quando te casaste com ela, no dia seguinte ao nosso aniversário. Gonçalo calou-se. Não tinha nada a dizer. A culpa é minha, Bia. A culpa é minha, gritou a Mafalda de repente, histericamente. Atirou-se para a frente, tentando novamente abraçar os meus joelhos. Eu faço o que for preciso. Vou pagar a dívida, prometo, mas por favor, tem pena desta criança. Afastei-me. Não me toques. As minhas emoções finalmente explodiram. Vocês vêm aqui, a minha casa apertada, depois de me roubarem mais de 40.000 euros, depois de me mentirem durante meses, depois de o meu marido ser despedido por causa da sua própria mentira e a minha amiga ir à falência por causa dos seus próprios atos. Vocês vêm aqui a trazer uma criança concebida em adultério e pedem-me para ter pena? Gritei-lhes na cara. Onde estava a tua pena quando eu chorava no teu ombro, Mafalda? Onde estava a tua consciência, Gonçalo, quando me disseste amo-te antes da tua viagem de negócios? Ambos tremiam. Nunca me tinham visto tão zangada. Vocês não têm nada, disse eu. Ótimo. Bem-vindos ao meu mundo de há 3 semanas. A diferença é que eu fui destroçada pelos vossos atos, e vocês foram destroçados pelos vossos próprios. Bia, por favor, sussurrou Gonçalo. Parecia um velho que tinha perdido uma guerra. Olhei para os dois, um homem desempregado e uma mulher grávida e falida. Ouçam com atenção, disse eu. A ação de divórcio mantém-se. A ação de partilha de bens mantém-se. Vou exigir cada euro que me roubaram. Aqueles 10.000 nem sequer cobrem as minhas perdas. Vou ficar com aquele apartamento, vou vendê-lo e ficar com a minha parte. Mas onde vamos viver? Soluçava a Mafalda. Isso, disse eu, recuando para a porta da minha casa, já não é problema meu. Olhei nos olhos do Gonçalo, os olhos que um dia adorei. Aproveitem o vosso casamento secreto. Bam! Bati com a porta na cara deles. Tranquei a fechadura, fechei o ferrolho. Do outro lado da porta, ouvia os soluços histéricos da Mafalda.
Não, não pode ser. Bia, abre a porta. Bia, Bia! E depois a voz do Gonçalo a gritar em desespero. Beatriz, vais arrepender-te. És um demônio, Beatriz. Encostei-me à porta. Ouvi-os a bater na minha porta durante alguns minutos. Depois, os sons foram se afastando gradualmente. O choro da Mafalda tornou-se mais baixo, misturando-se com a voz do Gonçalo a repreender, lá. E depois, silêncio. Eles foram-se embora. Fiquei ali. Não chorei. Já não tremia. Senti-me leve. O último fardo caiu dos meus ombros. Enfrentei os meus demônios cara a cara e venci. Fui à cozinha e preparei uma chávena de chá quente. Pela primeira vez em muitas semanas, senti paz. A sala do tribunal era fria, não por causa do ar condicionado, mas por um frio que se entranhava nos ossos. As paredes eram de um creme baço, e o cheiro a madeira envelhecida misturava-se com um vago odor a desinfetante. Sentei-me direita na cadeira de madeira dura, ao lado da Drá, Laura Vasconcelos. A minha advogada parecia calma como uma estátua de gelo. Dispunha metodicamente os documentos sobre a mesa. Cada movimento era calculado. Usava um blazer cinzento escuro austero, o cabelo impecavelmente preso num coque. Era o meu escudo e a minha espada. Do outro lado, sentavam-se eles, Gonçalo e Mafalda. Se o aspecto deles à porta da minha casa há 3 semanas era patético, hoje era uma tragédia. Gonçalo vestia uma camisa claramente demasiado grande para ele, provavelmente emprestada. O rosto estava cinzento, com olheiras escuras. Parecia um homem que não dormia há dias. Mafalda, por outro lado, tentava. Estava maquilhada, mas a maquilhagem era demasiado espessa, tentando esconder um rosto inchado e pálido. O vestido de grávida largo que usava não conseguia esconder a sua barriga já proeminente. Estava sentada, curvada. As suas mãos acariciavam constantemente a barriga, como se fosse a sua única proteção. Ao lado deles, sentava-se um jovem advogado nervoso que limpava constantemente o suor da testa com um lenço. A Drá. Laura olhou de relance para eles e depois sussurrou-me, sem se virar. Vão usar a cartada da gravidez. Não se deixe provocar. Olhe diretamente para a juíza. Não mostre emoções. Hoje, a Beatriz gelou. Assenti. O meu coração batia descontroladamente, mas por fora eu era uma fortaleza. De pé. O tribunal vai dar início à sessão, anunciou o oficial de justiça. Levantamo-nos. Entrou a juíza-presidente, uma mulher de meia idade, austera, com óculos de armação grossa, e 2 juízes assessores ao seu lado. Sentamo-nos. A presidente abriu o processo. Dá-se início à audiência do processo de divórcio número tal, entre a requerente Beatriz e o requerido Gonçalo. Ambas as partes estão presentes. A requerente está presente, meritíssima, disse a Drá. Laura com voz clara e forte. O requerido está presente, meritíssima, respondeu o jovem advogado. A sua voz tremia ligeiramente. Muito bem, disse a juíza. A mediação foi declarada infrutífera. Passamos à apresentação de provas e petições. Virou-se para o advogado do Gonçalo. Da parte do requerido, contestam o pedido de divórcio e apresentam uma reconvenção sobre a partilha de bens. Correto? Correto, meritíssima, disse o advogado, ganhando coragem. O meu cliente opõe-se ao divórcio, e se o divórcio for inevitável, o meu cliente exige uma partilha justa dos bens comuns. Também contestamos as ações da requerente de congelar e transferir fundos da conta conjunta unilateralmente. Adra. Laura anotava algo em silêncio. O advogado do Gonçalo continuou. Meritíssima, é o meu cliente Gonçalo, a vítima aqui. Estremeci. Vítima. Adra. Laura pousou a mão sobre a minha, pedindo calma. Foi a requerente Beatriz, continuou o advogado, a sua voz a ganhar confiança, como se estivesse a ler um texto decorado, que agiu de má fé. A requerente tinha outro homem. Era isso, exatamente como Adra Vasconcelos tinha previsto. Objeção meritíssima, trovejou a voz da Drá. Vasconcelos. É uma acusação infundada. Objeção aceite.
Advogado do requerido, prossiga com provas, não com suposições, disse a juíza. Sim, meritíssima. A prova é que a requerente chegava frequentemente à casa tarde, sem motivos válidos. A requerente tinha uma conta pessoal secreta, da qual o marido não sabia, o que indica claramente a sua intenção de sair. E o mais importante, meritíssima, na noite em que o meu cliente foi acusado de infidelidade, a requerente não voltou para casa. Ela deu entrada numa pensão. Ele fez uma pausa, deixando a palavra pensão pairar no ar. A pensão econômica, uma pensão barata, de encontros. Por que é que uma esposa decente daria entrada numa pensão assim, sozinha, à meio da noite, se não para se encontrar com alguém? Gonçalo olhou para mim do outro lado da sala, um olhar de puro ódio. Ele acreditava mesmo na sua própria mentira. Portanto, meritíssima, concluiu o advogado, estamos convencidos de que foi a requerente que cometeu adultério. Ela inventou uma história sobre o meu cliente para encobrir os seus atos e depois roubou todo o dinheiro da conta conjunta para fugir com o seu amante. Um murmúrio percorreu a sala. A juíza olhou para mim. Respondi-lhe com um olhar direto e sem piscar. Eu era gelo. A parte da requerente tem uma resposta? Perguntou a juíza. Adrá. Laura levantou-se. Caminhou lentamente até ao centro. Obrigada, meritíssima, disse ela com uma voz calma e mortífera. Uma história muito criativa, mas infelizmente estamos aqui para falar de factos, não de ficção. Ela levantou a primeira pasta. Meritíssima, a parte do requerido acusa a minha cliente de ter uma conta secreta como prova de infidelidade. Apresentamos a prova DUM. É o extrato da conta de ordenado da minha cliente, aberta muito antes do seu casamento. Uma mulher trabalhadora ter a sua própria conta de ordenado, desde quando é que isso é prova de infidelidade? Ela pousou o documento na mesa do oficial de justiça. Em segundo lugar, a parte do requerido acusa a minha cliente de ter dado entrada na pensão econômica para se encontrar com um amante, uma acusação bastante vil. Adrá. Laura virou-se para mim. Meritíssima, chamo a requerente Beatriz para depor. O meu coração quase saltou do peito. Fui até a bancada das testemunhas. Jurei sobre a Constituição. Beatriz, disse Adrá Vasconcelos. Pode, por favor, contar a verdade sobre o que aconteceu na noite de 17 de outubro? Respirei fundo. Contei tudo. A mãe doente, o regresso à noite, o carro avariado na autoestrada, a chuva torrencial, como fui à casa da minha amiga Mafalda para pedir ajuda. E depois contei o que vi. Eu bati a porta, disse eu. A minha voz tremeu ligeiramente, mas controlei-me. Quem abriu a porta foi o meu marido, Gonçalo. O silêncio voltou a instalar-se na sala. Como é que ele estava vestido? Não tinha camisa, apenas calças de pijama. As calças que eu lhe comprei. E o que mais viu? Olhei diretamente para a juíza. Vi a minha amiga Mafalda de pé na escada, atrás do meu marido. Ela vestia apenas um penhoar. Mafalda, no seu lugar, soluçou alto. Mentira, é mentira. Silêncio, gritou a juíza. Testemunha, continue. O meu marido disse então. Ele disse, casamo-nos, secretamente pela igreja há 6 meses. O que sentiu nesse momento, Beatriz? Senti-me destroçada. Tinha frio. Estava em choque. Corri. Não sabia para onde ir. Não podia voltar para casa. Não podia ir ter com a minha mãe. Corri e encontrei aquela pensão. Só precisava de um lugar seguro para trancar a porta. Eu só queria chorar. Uma lágrima finalmente escorreu pela minha bochecha. Limpei-a rapidamente. Obrigada, Beatriz. Pode sentar-se. Voltei para o meu lugar. As minhas mãos tremiam violentamente. Adrá Vasconcelos voltou ao centro. Portanto, meritíssima, a pensão econômica não foi um lugar para um caso extraconjugal. Foi um refúgio, um lugar onde uma esposa, cujo coração acabara de ser esmagado, se pôde abrigar. E agora, continuou ela, o seu tom a tornar-se mais acutilante, vamos falar da verdadeira mentira. Ela levantou a segunda pasta. Meritíssima,
Esta é a prova I2, uma declaração da entidade patronal do requerido. Gonçalo tirou licença para uma viagem de serviço aos Açores de 15 a 22 de outubro. Depois, levantou a terceira pasta. Prova I3, relatório do CEF e listas de passageiros de todos os voos para os Açores a 15 e 16 de outubro. O nome de Gonçalo não consta em nenhuma. O advogado do Gonçalo levantou-se de um salto. Objeção, meritíssima. O documento é autêntico e foi obtido legalmente, meritíssima, interrompeu Adrá. Vasconcelos. Então, para onde foi o senhor Gonçalo? Perguntou ela à sala. Nós temos a prova. Ela levantou a quarta pasta. Prova I4. Gravação das câmaras de vigilância do átrio de um hotel de 5 estrelas em Lisboa, datada de 15 de outubro, que mostra o senhor Gonçalo a fazer o registro de entrada, sozinho. Este hotel não fica nos Açores. Gonçalo baixou a cabeça. O seu rosto estava pálido. E para onde foi ele a seguir? Foi para a casa da D. Mafalda, a mesma casa onde a minha cliente os encontrou. É calúnia! Gritou a Mafalda, levantando-se de repente. A sua barriga projetou-se para a frente. Nós estávamos realmente casados. Não é pecado. Sente-se, minha senhora, ordenou a juíza. Oh, então admite que estavam casados? Apanhou-a imediatamente Adrá. Vasconcelos. Que coincidência! Ela levantou a quinta pasta. Prova I5. Fotocópia da certidão do casamento religioso em nome de Gonçalo e Mafalda. Olhou para o Gonçalo. Sabe em que data se realizou este casamento, senhor Gonçalo? Gonçalo ficou em silêncio, petrificado. Deixe-me ajudá-lo, disse Adrá. Vasconcelos. 15 de maio. No dia seguinte, ao seu terceiro aniversário de casamento com a minha cliente Beatriz. Meu Deus! Murmurou um dos juízes assessores. A juíza presidente olhou friamente para o Gonçalo. Requerido, isso é verdade? Gonçalo não conseguiu falar. E agora? Disse Adrá. Vasconcelos, a sua voz soando como o bater de um martelo. Vamos falar do dinheiro. Ela levantou a última e mais grossa pilha de documentos. A parte do requerido acusa a minha cliente de roubar 10.000 euros. Na verdade, a minha cliente estava a salvar o que restava dos bens comuns. Por quê? Aqui está a prova, meritíssima. Iseis, extrato da conta conjunta dos últimos 6 meses, mostrando levantamentos e transferências no valor de 40.000 euros pelo requerido. Para onde foi esse dinheiro? Aqui estão as transferências de milhares de euros para a conta em nome da D. Mafalda. Descrição do pagamento. Adiantamento de projeto. Pagamento total de viatura. Pagamento a fornecedores. Adrá. Vasconcelos virou-se para a Mafalda. A D. Mafalda tem uma agência de eventos, não é? Um negócio que foi financiado com as poupanças da minha cliente para o apartamento dos sonhos. Mafalda soluçava histericamente. O seu advogado tentava acalmá-la. Portanto, meritíssima, concluiu Adrá. Vasconcelos. Temos aqui uma infidelidade planeada, um casamento oculto, fraude com uma viagem de negócios e desvio de fundos comuns no valor de mais de 40.000 euros. A reconvenção deles é lixo. Uma tentativa desesperada de caluniar a vítima. Exigimos, primeiro, que o casamento seja dissolvido hoje mesmo. Segundo, que o direito sobre o bem comum, nomeadamente o apartamento, seja integralmente atribuído à minha cliente como compensação pelos mais de 40.000 euros roubados pelo requerido. Terceiro, que o requerido e a sua amante Mafalda sejam considerados culpados de atos ilícitos. Um silêncio sepulcral instalou-se na sala. O advogado do Gonçalo sentou-se, derrotado. Não tinha nada a dizer. Gonçalo olhou para mim. Os seus olhos imploravam. Bia, não faças isso pelo meu filho, sussurrou ele, tão baixo que se ouviu no silêncio. A juíza bateu com o martelo. O tribunal retira-se para deliberar. Eles saíram para uma sala interior. Pareceu uma eternidade. 10 minutos depois, voltaram. Levantámo-nos, depois sentámo-nos. A juíza aclarou a garganta.
leu uma longa decisão. Tendo considerado todas as provas, ouvidos os depoimentos, o tribunal decreta: 1. Julgar procedente o pedido de divórcio da requerente Beatriz. O casamento é dissolvido com data de hoje. 2. Considerar o requerido Gonçalo culpado de violação do dever de fidelidade e de má administração do patrimônio comum. 3. Julgar improcedentes todos os pedidos reconvencionais do requerido por falta de provas. 4. Determinar que o montante de 40.000 euros, transferido pelo requerido para Mafalda, constitui uma dívida pessoal do requerido para com a requerente. 5. Determinar que o bem comum, nomeadamente o apartamento cito em morada, seja penhorado e vendido em asta pública. O produto da venda, após dedução da dívida do requerido, será dividido ao meio, o que, na prática, significa que a totalidade do valor da venda do apartamento reverte para a requerente para a liquidação da dívida do requerido. 6. Determinar que os 10.000 euros restantes, salvaguardados pela requerente, são propriedade legítima da requerente. O martelo bateu 3 vezes. Toque, toque, toque. Acabou. Eu venci. Venci incondicionalmente. Não! Um grito agudo veio da Mafalda. Levantou-se cambaleante. Não! Onde vamos viver? O que vai ser do bebê? Isto não é justo! Não é justo! Gonçalo puxou-a para se sentar. Chega, Mafalda. Chega. Perdemos. Beatriz, gritou-me a Mafalda. Os seus olhos estavam selvagens. És um demônio. Destruíste a vida do meu filho. Seguranças. Retirem-nos, ordenou a juíza. 2 oficiais de justiça aproximaram-se do Gonçalo e da Mafalda. Levantei-me. Adrá. Laura arrumava os seus documentos. Parabéns, de Beatriz, disse ela com um leve sorriso. Está livre. Assenti. Não conseguia falar. Saímos da sala do tribunal. Ao passar pela porta, vi o Gonçalo sentado, cabisbaixo na sua cadeira, com a cabeça entre as mãos. A Mafalda soluçava histericamente no ombro do seu advogado. Continuei a andar. Não olhei para trás. O ar do lado de fora do tribunal era diferente, mais quente, mais leve, como se um filtro cinzento que me tapava os olhos todo este tempo tivesse sido removido. Respirei fundo. A minha primeira respiração livre. Adrá. Laura acompanhou-me até ao átrio. Aqui tem, disse ela, entregando-me uma cópia autenticada da decisão. Guarde-a, é a sua declaração de independência. Peguei nela, uma folha de papel, mas parecia mais pesada que ouro. Era a prova de que eu tinha passado pelo inferno e saído viva. Quanto à venda do apartamento, continuou ela, voltando ao tom profissional, a minha equipa tratará do leilão. O processo pode demorar alguns meses. Transferiremos o resultado diretamente para a sua nova conta. Aconselho-a a abrir imediatamente uma conta nova, completamente limpa. Está bem, disse eu. E os 40.000 euros? Adrá. Laura sorriu fracamente. Não espere muito, de Beatriz. Legalmente é uma dívida deles, mas realisticamente estão desempregados e falidos. Nunca conseguirão pagá-la. Mas esta decisão é importante. Se um dia, de repente, tiverem patrimônio, podemos executá-lo. Considere que o dinheiro da venda do apartamento é a sua vitória limpa. Assenti. Eu percebia. O dinheiro foi-se, mas a justiça foi feita. Obrigada, doutora Laura. Por tudo. Salvou-me. Ela apertou-me a mão com firmeza. Minha cara de... Beatriz, você salvou-se a si mesma. É forte. Agora, viva. Via afastar-se. Os seus passos eram firmes. Entrou num táxi e partiu. Fiquei sozinha no átrio. As pessoas passavam. Sentia-me como se tivesse acabado de nascer. Frágil, mas nova. Não fui direta para minha casa. Fui a pé, sem rumo. Só queria sentir os meus pés no chão, como uma mulher livre. Olhei para as montras, para as pessoas a rir nos cafés. A vida continuava. E agora... a minha vida também podia continuar. Os meus passos pararam junto a uma pequena florista. À frente estavam pequenos vasos com girassóis, as flores do meu sonho.
Entrei. O que procura, menina? Perguntou o vendedor. Quero um girassol, disse eu. Comprei um pequeno vaso. Apertei-o contra o peito durante todo o caminho para casa. Naquela noite, sentei-me pela última vez no chão da minha pequena casa. Este lugar apertado foi o meu bunker durante a guerra. Agora parecia sufocante. Eu precisava de ar. Pousei o vaso com o girassol sobre a mesa. Peguei na certidão de divórcio. Li-a novamente. Beatriz, divorciada. Não, eu era Beatriz, uma mulher inteira. Não senti uma alegria exuberante. Senti alívio, tão profundo, tão silencioso, como um lago calmo depois de uma grande tempestade. Lembrei-me daquela Beatriz anterior, ingênua, disposta a tudo pelo marido, sonhando com uma casa, com uma vedação branca e um jardim cheio de flores. Aquela Beatriz morreu. Morreu naquela noite chuvosa, à porta da casa da Mafalda. A Beatriz de agora era diferente, mais dura, mais fria, mas também mais forte. Era uma Beatriz que se forjou no fogo da traição. Eu sabia o que fazer. Abri o meu portátil. A primeira coisa que fiz foi escrever um correio eletrônico de despedida. Enviei-o a vários clientes regulares. Expliquei que estava a encerrar a minha atividade autônoma em nome individual. Obrigada pela confiança todos estes anos. Estou a começar um novo capítulo. Vou construir a minha própria empresa de criação e concessão de marcas. Cliquei em enviar, sem dúvidas. Precisava de um novo começo, um novo nome, uma nova identidade. Peguei num caderno. Comecei a escrever. Beatriz Criativa. Zenit Concessão. Esbocei logótipos. Pela primeira vez em muito tempo, o fogo criativo reacendeu-se. Não por obrigação, mas por paixão. Vou usar o dinheiro da venda do apartamento não para comprar o antigo apartamento dos sonhos, mas como capital inicial. Capital para construir o meu novo sonho. Um pequeno estúdio, uma equipa, um nome que eu mesma vou construir. Nunca mais vou depender de ninguém. Segundo passo. Habitação. Não podia ficar naquela casa. O lugar guardava demasiadas memórias da guerra. Abri um sítio de imobiliário na internet. Não procurei um apartamento com jardim. Procurei um estúdio. Um pequeno estúdio num andar alto, com janelas grandes que deixassem entrar o sol. Com uma pequena varanda. Pequena o suficiente para mim sozinha. Grande o suficiente para o meu girassol. Encontrei uma opção perfeita. Num bairro completamente novo, que não guardava memórias do Gonçalo ou da Mafalda. Escrevi imediatamente ao agente. Gostaria de ver amanhã. Último passo. Peguei no meu novo telemóvel, o meu telemóvel de guerra. Olhei para a lista de contactos. Drá, Laura, a senhoria, alguns clientes. Depois, peguei no meu telemóvel antigo, que guardava numa gaveta. Liguei-o. As notificações choveram. Dezenas de mensagens da Ana. Bia, desculpa. Bia, eu não sabia que ia dar nisto. Bia, eles disseram que foste muito cruel no tribunal. Bia, por favor, responde. Estou preocupada. Respirei fundo. Liguei-lhe do meu novo telemóvel. Tô? A sua voz estava surpreendida. Ana, sou eu. A Bia. Bia, meu Deus. Como estás? Como correu o tribunal? O tribunal acabou, Ana. Eu venci. Estou oficialmente divorciada. Houve silêncio. Oh bem, graças a Deus, se for melhor para ti. Bia, sobre eu ter dado a tua morada. Estou desiludida, Ana, interrompi. A minha voz estava calma, não zangada, apenas cansada. Tiveste mais pena deles do que da tua própria irmã. Tu não sabes o que eles me fizeram. Ana, eu só tive pena da criança. Essa criança não é problema meu, Ana. E a partir de agora, eles também não são problema teu. Eles manipularam-te, da mesma forma que me manipularam a mim. Ouviu-se um choro baixo. Desculpa, Bia. Eu perdoo-te, Ana, disse eu. Mas preciso de tempo. Quero começar uma nova vida. Vou mudar de número. Vou mudar de casa. Quando estiver pronta, contacto-te a ti e a mãe. Até lá, por favor, não me procures. Bia, não faças isso. Eu preciso disto, Ana, para sarar. Gosto muito de ti, mas agora tenho de me escolher a mim. Desliguei antes que ela pudesse responder.
Tirei o cartão SIM do meu novo telemóvel. Parti-o ao meio. Parti também o cartão SIM do meu telemóvel antigo. Coloquei ambos os telemóveis num saco de plástico. Saí de casa. Fui até a ponte pedonal mais próxima. Havia lá um grande contentor do lixo. Deitei fora o saco. Deitei fora o Gonçalo. Deitei fora a Mafalda. Deitei fora a antiga Beatriz. Amanhã compraria um novo telemóvel. Um novo número. Voltei para casa. Fiquei à janela, a olhar para o meu vaso com o girassol sobre a mesa. Já não bloqueava os números deles. Não precisava. Eles já não existiam no meu mundo. Apaguei-os da minha vida. Eu estava sozinha, e pela primeira vez na vida, a solidão parecia tão pacífica, tão forte. Espero que esta história desperte o seu interesse por questões sociais. Se o comoveu, deixe um gosto, comente, partilhe e subscreva o meu canal. Vamos juntos espalhar energia positiva e proteger a luz. Obrigado.